paz do Senhor Jesus para todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, o canal dos Irmãos Unidos por um Propósito. E estamos nesse propósito de lermos a Bíblia em 90 dias. Hoje é o nosso 36º dia e vamos ler o livro de Jó, do capítulo 28 ao 29. Que o Senhor venha iluminar a nossa mente, venha dar entendimento e sabedoria para que venhamos entender mais e mais de sua palavra. Amém? Jó capítulo 28. Há minas de onde se tira prata, há lugares onde se refina o ouro. O ferro é retirado da terra e das pedras se derrete o cobre. Os minérios levam luz para debaixo da terra, eles exploram lugares profundos e ali na escuridão procuram minérios. Longe das cidades, em lugares por onde ninguém passa, eles abrem os poços das minas e trabalham na solidão, pendurados e balançando de um lado para outro. Por cima deles a terra produz trigo e por baixo está toda rasgada e esmigalhada. As suas pedras contêm safiras, e de seu pó se encontra ouro. As águias não veem o caminho que desce para as minas, e os falcões também não o conhecem. Os leões e outros animais ferozes nunca descem por esse caminho. Os homens cavam as rochas mais duras e cortam as montanhas até o chão. Eles cavam até chegar às nascentes dos rios e trazem para a luz o que estava escondido. Mas onde pode ser achada essa sabedoria? A sabedoria. Em que lugar está a inteligência? Os seres humanos não conhecem o valor da sabedoria e não encontram neste lugar. O oceano afirma, aqui não está. E o mar diz, aqui também não. Ela não pode ser comprada com ouro nem trocada por prata. Não se compra sabedoria e com ouro não sabedoria com ouro mais puro, nem com pedras preciosas, como a ágata ou a safira. Ela vale mais do que o ouro ou vidro. Não se pode trocá-la por joias de ouro puro. Do coral e do cristal nem se fala. A sabedoria é mais valiosa do que as pérolas. O topázio da Etiópia não se compara com ela, e ela não pode ser comprada com ouro mais puro. De onde vem então a sabedoria? Em que lugar está a inteligência? Nenhum ser vivo pode vê-la, nem mesmo as aves que voam no céu. Até a destruição e a morte dizem. Nós apenas ouvimos falar dela. Só Deus conhece o caminho. Só Ele sabe onde está a sabedoria. Porque a sua vista alcança os lugares mais distantes do mundo. O 22. Até a destruição e a morte dizem. Nós apenas ouvimos falar dela. Só Deus conhece o caminho. Só Ele sabe onde está a sabedoria. Porque a sua vista alcança os lugares mais distantes do mundo. Ele vê tudo o que acontece aqui na terra. Quando Deus regulou a força dos ventos e marcou o tamanho do mar, quando decidiu onde a chuva devia cair, por onde a tempestade devia passar, foi então que Ele viu a sabedoria, examinou e aprovou. E Ele disse aos seres humanos, para ser sábio é preciso temer o Senhor, para ter compreensão é necessário afastar-se do mal. Jó capítulo 29. E Jó continuou a sua fala e disse, se eu pudesse voltar meses atrás, para os dias em que Deus me protegia. Naquele tempo Deus iluminava o meu caminho e com a sua luz eu podia andar na escuridão. Naqueles dias eu estava bem na vida e a amizade de Deus era a proteção do meu lar. E Todo-Poderoso estava comigo e os meus filhos viviam no meu redor. Em casa sempre havia leite à vontade e também azeite, tirado das oliveiras plantadas entre as pedras. Quando eu saía para a reunião do tribunal e me assentava entre os juízes, os moços me viam e abriam passagens, os idosos se punham de pé. As pessoas mais importantes paravam de falar e ficavam em silêncio. As autoridades se calavam, não diziam mais nada. Quem me ouvia falar me dava parabéns, aos que me viam falar bem de mim. Pois eu ajudava os pobres que pediam ajuda e cuidava dos órfãos que não tinha quem os protegesse. Pessoas que estavam na miséria me abençoavam e as viúvas se alegravam com o meu auxílio. A minha justiça e a minha honestidade faziam parte de mim. Era como a roupa que eu uso todos os dias. Eu era os olhos para os cegos e os pés para os aleijados. Era o pai dos pobres, defensor dos direitos dos estrangeiros. Eu acabava com o poder dos exploradores e livrava das suas garras vítimas. Eu pensava assim, vou viver uma vida longa e morrer em casa, com todo conforto. Serei como a árvore de raízes que chegam até a água, uma árvore que todas as noites é molhada pelo orvalho. Todos
só falarão bem de mim e eu serei sempre vigoroso e forte. Todas as pessoas me davam atenção e em silêncio escutavam os meus conselhos. Quando acabava de falar, ninguém discordava. Minhas palavras entravam na cabeça deles como se fossem gotas de água na areia. Todos esperavam ansiosos, como se espera a chuva no tempo de calor. Eu sorria para aqueles que tinham perdido a esperança. O meu rosto alegre lhe dava coragem. Eu era como chefe, decidindo o que eles deviam fazer. Eu os dirigia como um rei à frente do seu exército e os consolava nas horas da aflição. Jó capítulo 30. Mas agora homens mais moços do que eu zombam de mim. Os pais deles não valem nada. Eu não poria essa gente nem com os cachorros que cuidam do meu rebanho. De que me serviria a força dos seus braços? São homens magros, enfraquecidos de tanto passar fome e miséria. À noite, na solidão de lugares desertos, eles têm de roer raízes secas. Pegam ervas e cascas das árvores e se alimentam de raízes que não servem para comer. São expulsos no meio das pessoas, que os espantam aos gritos como se fossem ladrões. Têm de morar em barracas medonhos, em cavernas ou nas rochas. Uivam no meio das noites e se ajuntam debaixo dos espinheiros. Raça inútil, gente sem nome, são enxotados do país. Mas agora essa gente vem e zomba de mim. Para eles eu não passo de uma piada. Sentem nojo de mim, se afastam e chegam até a me cuspir na cara. Deus me enfraqueceu e me humilhou, e por isso furiosos eles se viram contra mim. Essa raça de gente ruim me ataca, me faz correr e procurar acabar comigo. Eles não deixam que eu fuja, procuram me destruir e ninguém os faz parar. Entram por uma brecha da muralha e do meio das ruínas se jogam contra mim. Eu fico apavorado, a minha honra foi como que varrida para longe pelo vento. A minha prosperidade passou como se fosse uma nuvem. Agora já não tenho vontade de viver. O desespero tomou conta de mim. De noite os ossos me doem muito, a dor me atormenta, não para. Deus me agarrou pela garganta com tanta violência que ele desarrumou a minha roupa. Ele me atirou na lama, eu não valho mais do que o pó ou a cinza. Ó Deus, eu clamo pedindo a tua ajuda e não me respondes. Eu oro a ti e não te importas comigo. Tu me tratas com crueldade e me persegues com todo o teu poder. Faz com que o vento me carregue e numa tempestade violenta me jogues de um lado para outro. Bem sei que me levarás à terra da morte, o lugar de encontro marcado para todos os vivos, porque atacas um homem arruinado que não pode fazer nada e não ser pedir piedade. Por acaso não chorei com as pessoas aflitas? Será que não tive pena dos pobres? Eu esperava a felicidade e veio a desgraça. Eu guardava luz e chegou a escuridão. O meu coração está agitado e não descansa. Só tenho vivido dias de aflição. Levo uma vida triste como um dia sem sol. Ou me levanto diante de todos que peçam ajuda. A minha luz a minha voz é um gemido triste, como os uivos do lobo e os gritos dos avestruz. A minha pele está ficando preta e o meu corpo queima de febre. Eu costumava ouvir a música alegre de lírios e flautas, mas agora só escuto gente chorando e soluçando. Jó capítulo 31. Eu jurei que os meus olhos nunca veriam de cobiçar uma virgem. Se eu tivesse quebrado o juramento, que recompensa Deus me daria? E como é que lá dos céus Todo-Poderoso me abençoaria? Pois Deus manda a infelicidade e a desgraça para aqueles que só fazem o mal. Deus sabe tudo o que eu faço, Ele vê cada passo que dou. Juro que não tenho sido falso e que nunca procurei enganar os outros. Que Deus me pese numa balança justa e Ele ficará convencido de que sou inocente. Se por acaso me desviei do caminho certo, se o meu coração foi levado pela cobiça dos olhos, se pequei, ficando com qualquer coisa que pertence a outra pessoa, então que outros comam o que eu semeei e que as minhas plantações sejam destruídas. Se o meu coração alguma vez foi seduzido pela mulher do meu vizinho e se fiquei escondido espiando a porta da casa dela, então que a minha mulher se torne escrava de outro e que outros durmam com ela. Se eu tivesse cometido esse crime horrível, o tribunal deveria me condenar. Esse pecado seria como um incêndio terrível e infernal, que destruiria tudo que tenho. Quando o empregado ou empregada reclamava contra mim, eu resolvia o assunto com justiça. Se eu não tivesse agido assim, que faria quando Deus me julgasse?
Que responderia quando ele pedisse contra os meus atos? Pois o mesmo Deus que me criou, criou também os meus empregados. Ele deu a vida tanto a mim como a eles. Nunca deixei de ajudar os pobres, nem permiti que as viúvas chorassem de desespero. Nunca tomei sozinho as minhas refeições, mas sempre reparti a minha comida com os órfãos. Eu os tratava como se fosse pai deles e sempre protegia as viúvas. Quando via alguém morrendo de frio por falta de roupa ou notava algum pobre que não tinha com o que cobrir, eu lhe dava roupas quentes feitas com a lã das minhas próprias ovelhas e ele me agradecia do fundo do coração. Se alguma vez fui violento com o órfão, sabendo que eu tinha o apoio dos juízes, então que os meus braços sejam quebrados, que sejam arrancados dos meus ombros. Eu nunca faria nenhuma dessas coisas, pois tenho pavor do castigo de Deus e não poderia enfrentar a sua presença gloriosa. Jamais confiei no ouro, ele nunca foi a base da minha segurança. Nunca me orgulhei de ter muitas riquezas, nem de ganhar muito dinheiro. Tenho visto o sol brilhar e a lua caminhar em toda a sua beleza, porém nunca os adorei, nem em segredo, e não lhes atirei beijos com a mão. Se tivesse cometido esse terrível pecado, eu teria sido infiel a Deus, que está lá em cima, e o tribunal deveria me condenar. Jamais me alegrei com os sofrimentos dos meus inimigos, nem fiquei contente quando lhe acontecia alguma desgraça, e nunca fiz uma oração pedindo a Deus que matasse algum deles. Os empregados que trabalham para mim sabem que os meus convidados comem à vontade o bom e do melhor. Nunca deixei o estrangeiro dormir na rua, os viajantes sempre se hospedaram na minha casa. Jamais procurei cobrir as minhas faltas como fazem algumas pessoas, nem escondi o coração os meus pecados. Nunca tive medo daquilo que os outros poderiam dizer, não fiquei dentro de casa calado, com receio de que zombassem de mim. Como gostaria que alguém me ouvisse. Aqui eu termine assim na minha defesa, que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva acusação. E com orgulho eu a carregarei no ombro, e eu porei na cabeça como se fosse uma coroa. Darei conta a Deus de todos os meus atos, e na presença dele ficarei de cabeça erguida. As minhas terras nunca choraram nem gritaram ao céu contra mim, pois se comi os seus frutos, sempre paguei aos trabalhadores como devia, e jamais deixei que morresse de fome. Se não estou dizendo a verdade, então nas minhas terras cresçam espinhos em vez de trigo, e mato em vez de cevada. Aqui terminam as palavras de Jó. Jó capítulo 32. Jó estava convencido da sua inocência, e por isso os 3 amigos desistiram de continuar a discutir com ele. Acontece que ali estava um homem chamado Eliú, filho de Baraquel e descendente de Buz, do grupo da família de Rão. Eliú ficou muito zangado com Jó, porque este dizia que era inocente e que Deus era culpado. E também ficou zangado com os 3 amigos, porque eles não puderam responder a Jó, dando assim a ideia de que Deus estava errado. Eliú esperou para falar no fim, pois os outros eram mais velhos do que ele. Quando viu que eles não souberam como responder a Jó, Eliú ficou zangado. Então chega a primeira fala de Eliú. Então Eliú, filho de Baraquel e descendente de Buz, disse: Eu sou moço e vocês são idosos. Foi por isso que não me atrevi a dar a minha opinião. Pensei assim: que fale a voz da experiência, que os muitos anos mostrem a sua sabedoria. Mas acontece que dentro das pessoas há um espírito, há um sopro de Todo-Poderoso que dá sabedoria. Nós não ficamos sábios com a idade, nem sempre os velhos sabem o que é certo. Portanto, escuta o que digo, pois eu também vou dar a minha opinião. Esperei que vocês falassem e escutei as suas razões, enquanto vocês escolhiam as melhores palavras. Eu prestava toda atenção, mas nenhum de vocês convenceu Jó, nem deu resposta às suas palavras. Como é que vocês podem dizer que descobriram a sabedoria? É Deus, e não um ser humano, quem terá de dar resposta a Jó. Eu nunca terei respondido como vocês, mas Jó estava falando com vocês e não comigo. Jó, estes 3 estão derrotados e não têm mais palavras para continuar a discutir. Eles já pararam, não falam mais. Será que devo continuar esperando enquanto estão calados? Não. Eu darei a minha resposta agora e direi o que penso sobre o assunto. Tenho muito o que falar e já não consigo mais ficar calado. Se eu não falar, sou capaz de estourar como um odre cheio de vinho novo. Não aguento mais. Preciso desabafar. Quero dar a minha opinião.
Não vou tomar partido nesta discussão e não vou adular ninguém. Eu não costumo bajular. E se bajulasse, o Criador logo me castigaria. Jó capítulo 33. Por isso, Jó, escuta as minhas palavras e preste atenção em tudo o que vou dizer. Estou pronto para começar e vou falar o que penso. Darei a minha opinião com franqueza, as minhas palavras serão sinceras, vindas do coração, pois foi o Espírito de Deus que me fez, e é o sopro do Todo-Poderoso que me dá a vida. Responda-me, se for capaz, prepare-se para discutir comigo. Deus, você e eu somos iguais, eu também fui formado do barro. Por isso, não tenho medo de mim, a minha intenção não é esmagar você. Creio que ouvi você dizer o seguinte: não sou culpado, não fiz nada de errado, estou inocente, não cometi nenhum pecado. É Deus quem inventa motivos para me atacar. Ele me trata como se eu fosse um inimigo. Ele amarrou os meus pés com correntes e fica vigiando tudo o que eu faço. Mas eu lhes digo que você não tem razão, pois Deus é maior do que as criaturas humanas. Por que você acusa Deus, afirmando que Ele não dá atenção às nossas queixas? Deus fala de várias maneiras, porém nós não lhe damos atenção. De noite, na cama, quando dormimos, um sono profundo, Ele fala por meio de sonhos ou de visões. Deus fala aos nossos ouvidos e os seus avisos nos enchem de medo. Ele fala com a gente para que deixemos de pecar e para não nos tornemos orgulhosos. Assim Ele nos livra da morte e não deixa que nos joguem na sepultura. Outras vezes, Deus castiga com doenças e com fortes dores que não passam. O doente perde o apetite e não quer nem ver as comidas mais gostosas. Ele emagrece, vai se acabando e no fim vira pele e osso. Ele está às portas da morte e logo será levado para a sepultura. Pode ser que ele venha ser socorrido por um anjo, um dos milhares dos anjos de Deus, que ensina a gente a fazer o que é certo. O anjo terá pena dele e pedirá a Deus: solta-o. Ele não deve descer ao mundo dos mortos. Aqui está o pagamento do seu resgate. Então ele terá saúde novamente e seu corpo será forte como era na juventude. Quando orar, Deus o atenderá. Ele o adorará com alegria e Deus o aceitará de novo como um homem direito. Ele dirá a todos: pequei, cometi injustiça, mas Deus não me castigou. Ele me salvou da morte e eu ainda posso ver a luz. Deus faz tudo isso com a gente várias vezes. E faz várias vezes. Ele não deixa que morramos e assim continuamos a ser iluminados pela luz da vida. Agora, Jó, escute com atenção, fique calado, pois vou falar. Se você tem alguma coisa a dizer, responda, pois eu gostaria de lhe dar razão. Se não, fique calado e escute, que eu lhes ensinarei como ser sábio. Jó capítulo 34. Então Eliú fala pela segunda vez. Eliú disse mais: vocês que são sábios e instruídos, escutem o que eu vou dizer. Assim como os ouvidos julgam o valor das palavras, as palavras provam os alimentos. Assim nós agora vamos examinar o caso e resolvê-lo do jeito que nos parecer melhor. Jó está dizendo que é inocente, Deus não quer lhe fazer e que Deus não quer lhe fazer justiça. E pergunta: como é que eu poderia mentir dizendo que estou errado? Sofro de uma doença que não tem cura, embora eu não tenha cometido nenhum pecado. Neste mundo não há ninguém como Jó, para que é tão fácil zombar de Deus como beber um copo de água. Ele anda com homens maus e se junta com gente que não presta. E diz assim: não adianta nada procurar agradar a Deus. Agora você tem juízo. Me escutem. Será que Deus faria alguma coisa errada? Será que o Todo-Poderoso cometeria injustiça? Ele nos paga de acordo com o que fazemos e dá a cada um o que merece. Na verdade, o Deus Todo-Poderoso não faz o mal e não é injusto com ninguém. Quem entregou o poder a Deus? Quem o fez governar no universo? Se Deus quisesse, poderia fazer voltar para si o fôlego, a respiração da gente. Então todas as pessoas morreriam juntas no mesmo instante e voltariam de novo para o pó. Agora, Jó, se você é sábio, escute e preste atenção no que vou dizer. Se Deus odiasse a justiça, não poderia governar o mundo. Será que você quer condenar aquele que é justo e poderoso? Deus condena os reis e as autoridades quando são maus, quando não prestam. Ele não mostra preferência pelas pessoas que estão no poder, nem favorece os ricos em prejuízo dos pobres, pois todos foram criados por ele. A morte pode vir de repente, no meio da noite. A pessoa tem um ataque e morre. Deus não precisa de ajuda para matar os poderosos, pois ele sabe tudo o que fazemos e vê todos os passos que damos. Não existe nenhum lugar
Por mais escuro que seja, onde um pecador possa se esconder de Deus. Deus não precisa marcar um dia para que uma pessoa se apresente a fim de ser julgado por ele. Ele não necessita de examinar a vida dos poderosos para acabar com eles e dar aos outros seus lugares. Deus, pois, conhece o que eles fazem. De noite ele os derruba e esmaga. Em público, na frente de todos, Deus os castiga como se fossem criminosos, porque eles se afastaram dele e não quiseram obedecer a nenhum dos seus mandamentos. Eles fizeram com que os gritos dos pobres explorados subissem até Deus, e ele os escutou. Mas se Deus se calar, ninguém poderá condená-lo. Se ele esconder o rosto, as pessoas e as nações ficarão sem defesa, e nada poderão fazer para evitar que homens maus governem e explorem. Jó, será que você já conheceu diante de Deus que você sofreu por causa dos seus pecados e que prometeu que não vai pecar mais? Será que você pediu a Deus que lhe mostrasse as suas faltas e resolvesse parar de praticar o mal? Se você não aceitar o que Deus faz, como espera que Ele faça o que você quer? Você é quem precisa responder, e não eu. Diga-nos o que está pensando. As pessoas sábias e sensatas que me estão escutando certamente dirão assim: Jó não sabe o que está falando. O que ele diz não faz sentido. É só examinar bem as suas palavras e a gente vê que ele responde como um perverso. Jó é pecador, um pecador rebelde. Na nossa presença, zomba de Deus e não para de falar contra ele. O livro de Jó, capítulo 35. Terceira fala de Eliú. Em seguida, Eliú disse: Jó, você não tem o direito de dizer que para Deus você é inocente. E também não pode perguntar assim: ó Deus, será que te sentes mal com o meu pecado? E que vantagem tenho de não pecar? E que vantagem tem de não pecar? Olhe para o céu e veja como as nuvens estão muito acima de você. Se você pega e se não atinge a Deus lá do alto, as suas faltas, por muitas que sejam, não vão prejudicar você. Se você faz o bem e não está ajudando a Deus, Ele não precisa de ajuda de nada que é seu. São os outros que sofrem por causa dos pecados que você comete, e também são eles que são ajudados quando você pratica o bem. Os homens, quando são perseguidos por todos os lados, gemem e gritam, pedindo que alguém os livre das mãos dos poderosos. Porém, não voltam para Deus, o seu Criador, que dá forças nas horas mais escuras. Eles não voltam para Deus, que as torna sábios, mais sábios do que as aves e os animais. Eles gritam por socorro, mas Deus não responde porque são orgulhosos e maus. Mas é falso dizer que Deus não ouve ou que Todo-Poderoso não vê. Jó, você diz não pode ver a Deus, mas espere com paciência, pois a sua causa está com Ele. Você pensa que Deus não castiga? Que Ele não presta muita atenção no pecado? Não adianta nada continuar o seu discurso. Você fala muito, porém não sabe o que está dizendo. Jó capítulo 36. Eliú continua a falar e diz: Jó, tenha um pouco mais de paciência, pois ainda vou lhe mostrar que tenho outras coisas a dizer a favor de Deus. Usarei os meus profundos conhecimentos para mostrar que Deus, o meu Criador, é justo. Tudo o que eu vou dizer é verdade. Quem está falando com você é realmente um sábio. Como Deus é poderoso. Ele não despreza ninguém. Deus sabe todas as coisas. Ele não deixa que os maus continuem vivendo e sempre trata os pobres com justiça. Deus protege os homens corretos, deixa que eles governem como os reis e assim tenham uma alta posição para sempre. Mas se alguns são presos com correntes ou são amarrados com as cordas dos sofrimentos, então Deus lhes mostra que isso é por causa do que fizeram, que é o castigo pelos seus pecados e pelo seu orgulho. Deus faz com que escutem os seus avisos e manda que abandonem o pecado. Se obedecem a Deus e o adoram, então têm paz e prosperidade até o fim da vida. Mas se não se importam com Deus, então morrem na ignorância, atravessam o rio e entram no mundo dos mortos. Aqueles que têm um coração perverso guardam raiva, e mesmo quando são castigados, não reclamam pedindo socorro. Desonram o seu corpo entre si e morrem em plena mocidade. Mas Deus nos ensina, por meio do sofrimento, e usa a aflição para abrir os nossos olhos. Jó, Deus o livrou dos perigos e deixou viver em segurança. A sua mesa sempre se comeu do bom e do melhor, mas você foi julgado e condenado, e agora está recebendo o castigo que merece.
Cuidado, não aceite dinheiro para torcer a justiça. Não deixe que as muitas riquezas o seduzam. Não adianta nada gritar pedindo socorro. Todo o seu poder não tem nenhum valor. Agora, não fique desejando que chegue a noite em que as nações serão destruídas. Você está sofrendo por causa da sua maldade. Cuidado, não se volte para ela. Como é grande o poder de Deus, quem é capaz de governar tão bem como Ele? Ninguém pode dar ordens a Deus, nem acusá-lo de praticar o mal. O mundo inteiro louva pelo que Ele faz. E você também não esqueça de louvá-lo. Mesmo de longe, todos nós vemos e admiramos o que Deus está fazendo. Ele é grande demais para que possamos conhecer. Nós não podemos calcular quantos anos já viveu. Deus fez com que a água da terra suba para um depósito e depois transforma em gotas de chuva. As nuvens derramam a água que cai em aguaceiros sobre a terra. Quem entende o movimento das nuvens ou o barulho dos trovões do céu, onde Deus mora? Deus espalha relâmpagos em volta de si, mas o fundo do mar continua escuro. É assim que Deus alimenta os povos e lhe dá comida à vontade. Ele pega o raio com as mãos e manda que atinja o alvo. O gado sente que a tempestade está perto e o trovão avisa que ela vem ali. Jó capítulo 37. A tempestade me faz bater o coração como se fosse pular para fora do peito. Escuta o estrondo da voz de Deus, o trovão que sai da sua boca. Ele solta relâmpagos por todos os lados do céu e de uma ponta da terra até a outra. Então, ouve o rugido da sua voz, o forte barulho do trovão. E durante todo o tempo, os relâmpagos não param de cair. Deus troveja com sua voz maravilhosa, Ele faz grandes coisas que não podemos compreender. Deus manda que caia neve sobre a terra e também fortes pancadas de chuva. Assim, faça com que as pessoas fiquem em casa sem poderem trabalhar, para que todos saibam que é Ele quem age. Os animais entram em suas tocas e ali ficam escondidos. As tempestades violentas vêm do sul, o frio vem do norte. O sopro de Deus congela as águas que assim ficam cobertas de gelo. Deus enche as águas de nuvens e Ele lança os relâmpagos. Seguindo a ordem de Deus, as nuvens se espalham em todas as direções. Elas fazem tudo o que Deus manda em toda parte do mundo inteiro. Deus faz cair chuva sobre a terra, ou para castigar a gente, ou para mostrar que tem amor por nós. Jó, pare um instante e escute. Pense nas coisas maravilhosas que Deus faz. Será que você sabe como Deus dá a ordem para que os relâmpagos saiam brilhando das nuvens? Você sabe como as nuvens ficam suspensas no ar? Isso é uma prova do infinito conhecimento de Deus. Será que você, que fica sufocado de calor da sua roupa antes de vir a tempestade da areia trazida pelo vento sul? Será que você pode ajudar Deus a estender o céu e fazer com que fique duro como uma placa de metal e fundido? Ensine-nos o que devemos fazer a Ele, diz a Ele, pois não somos capazes de pensar com clareza. Eu não teria o atrevimento de discutir com Deus, por isso seria melhor pedir que Ele me destruísse. Não é possível ver o sol quando está escondido pelas nuvens, mas ele brilha de novo depois que o vento passa e limpa o céu. Do norte vemos uma luz dourada, e a glória de Deus nos enche de profunda admiração. Não podemos compreender o Todo-Poderoso, o Deus do grande poder. A sua justiça é infinita e Ele não persegue ninguém. Por isso as pessoas o temem e Ele não dá importância aos que acham que são sábios. Jó capítulo 38. Depois disso, no meio da tempestade, essa é a primeira resposta do Senhor a Jó. O Senhor começa a responder a Jó agora. Depois disso, no meio da tempestade, o Senhor deu a Jó a seguinte resposta: as suas palavras só mostram a sua ignorância. Quem é você para pôr em dúvida a minha sabedoria? Mostre agora que é valente e responda as perguntas que lhe vou fazer. Onde é que você estava quando criei o mundo? Se você é tão inteligente, explique isso. Você sabe quem resolveu qual seria o tamanho do mundo e quem foi que fez as medições? Em cima de que estão firmadas as colunas que sustentam a terra? Quem foi que assentou a pedra principal do alicerce do mundo? Na manhã da criação, as estrelas cantavam em coro e os servidores celestiais soltavam gritos de alegria.
Quando o mar jorrou no vento da terra, quem foi que fechou os portões para segurá-lo? Fui eu que cobri o mar com as nuvens e o envolvi com a escuridão. Marquei os seus limites e fechei com as trancas as suas portas. E eu lhes disse: você chegará até este ponto e daqui não passará. As suas altas ondas pararão aqui. Jó, alguma vez na sua vida você ordenou que viesse a madrugada e assim começasse um novo dia? Você alguma vez mandou que a luz se espalhasse sobre a terra, sacudindo os perversos e os expulsando dos seus esconderijos? A luz do dia mostra as formas das montanhas e dos vales, como se fossem as dobras de um vestido ou as marcas de um sinete no barro. Essa luz é clara demais para os perversos e o impede de praticar violência. Jó, você já visitou as nascentes do mar? Já passeou pelo fundo do oceano? Alguém já lhe mostrou os portões do mundo dos mortos, aquele mundo da escuridão sem fim? Você tem alguma ideia de largura da terra? Responda, se é que você sabe tudo isso. De onde vem a luz? E qual é a origem da escuridão? Você sabe mostrar a elas até onde devem chegar e depois fazer com que voltem outra vez ao ponto de partida? Sim, você deve saber, pois é bem idoso e já havia nascido quando o mundo foi criado. Você alguma vez visitou os depósitos onde eu guardo a neve e as chuvas de pedra, que ficam reservadas para tempos de sofrimento e para dias de lutas e de guerra? Você já esteve no lugar onde nasce o sol, no ponto onde começa a soprar o vento leste? Quem foi que abriu um canal para deixar cair os aguaceiros e marcou o caminho de onde a tempestade deve passar? Quem faz a chuva cair no deserto, em lugares onde ninguém mora? Quem rega as terras secas e despovoadas, fazendo nascer nelas o capim? Será que a chuva e o orvalho têm pai? E quem é a mãe do gelo e da geada? Quem faz com que as águas virem pedra e que o mar fique coberto por uma camada de gelo? Será que você pode amarrar com uma corda as estrelas das 7 cabrinhas ou soltar as correntes que prendem as 3 Marias? Você pode fazer aparecer a estrela d'alva ou guiar a Ursa maior e a Ursa menor? Você conhece as leis do governo do céu, que governam o céu, e sabe como devem ser aplicadas na terra? Será que a sua voz pode chegar até as nuvens e mandar que caia tanta chuva que você fique coberto por um dilúvio? Você pode fazer com que os raios apareçam e venham dizer-lhe: estamos às suas ordens? Quem deu sabedoria às aves? Os ibis, que anuncia as enchentes do rio Nilo, ou como o galo, que canta antes da chuva. Quem é capaz de contar as nuvens? Quem pode derramar água em forma de chuva? Que faz o pó virar barro, ligando os torrões uns aos outros. Será que é você quem dá de comer às leoas e mata a fome dos leãozinhos? Quando estão escondidos nas suas covas ou ficam na tocaia das moitas? Quem é que alimenta os corvos, quando andam de um lado para outro com fome, quando seus filhotes gritam a mim pedindo comida? Jó capítulo 39, último do nosso dia. Você sabe quando nascem as cabritas selvagens, já viu nascerem as corças? Você sabe quantos meses as suas fêmeas levam para darem cria ou qual é o momento do parto? Você sabe quando elas se abaixam para dar cria, trazendo a este mundo os seus filhotes? Os filhotes crescem fortes no campo, depois vão embora e não voltam mais. Quem deu a liberdade aos jumentos selvagens? Quem os deixou andar soltos à vontade? Eu lhes dei o deserto para ser a sua casa e os deixei viver nas terras salgadas. Eles não querem saber do barulho das cidades, não podem ser domados nem obrigados a levar cargas. Eles pastam das montanhas, onde procuram qualquer erva verde para comer. Será que um touro selvagem vai querer trabalhar para você? Será que ele vai passar a noite no seu curral? Será que você consegue prendê-lo com cordas e ao arado, a fim de arar a terra e puxar o rasteiro? Será que você pode confiar na grande força que ele tem, deixando por conta dele o trabalho pesado que há para fazer? Você espera que ele traga o trigo que você colher e o amontoe no terreiro? Como também
como batem rápidas asas dos avestruz, mas nenhum avestruz voa como uma cegonha. O avestruz põe os ovos no chão para que a areia quente os faça chocar. Ela não pensa que alguém vai pisá-los ou que algum animal selvagem pode esmagá-los. Ela age como se os ovos fossem seus e não se importa que os seus esforços fiquem perdidos. Fui eu que a fiz assim, sem juízo, e não lhe dei sabedoria. Porém, quando ela corre, corre tão depressa que zomba de qualquer cavalo e cavaleiro. Jó, por acaso, foi você quem fez os cavalos tão fortes? Foi você quem enfeitou o pescoço deles com a crina? É você quem o faz pular como gafanhotos e assustar as pessoas com seus rinchos? Impacientes, eles cavalgam o chão com as patas e correm para a batalha com todas as suas forças. Eles não têm medo, nada o assusta, e a espada não faz recuar. Por cima deles as flechas assobiam, e as lanças e os dardos brilham. Tremendo de impaciência, eles saem galopando, e quando a corneta soa, não podem parar quietos. Eles respondem com rixos nos toques das cornetas. De longe sentem o cheiro da batalha, e ouvem a gritaria e as ordens de comando. É você que ensina o gavião a voar e abrir as asas no seu voo para o sul? Será que a águia espera que você dê ordem a fim de que ela faça o seu ninho lá no alto? Ela mora nas pedras mais altas no alto das rochas, constrói seu ninho seguro. Dali enxerga o animal que ela vai atacar e os seus olhos e a avistam de longe. Onde há um animal morto, aí se ajuntam as águias e os filhotes chupam o sangue. Amém? Hoje finalizamos a nossa leitura bíblica. Deus venha te abençoar grandemente, te dê sabedoria, entendimento e te dê vitória. Amém? Deus abençoe.